Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao diagnóstico das enfermidades da alma nacional, trazendo hoje uma revelação extraordinária que demonstrará como eventos políticos aparentemente mundanos, na realidade, servem como manifestações de despertar espiritual coletivo que transcende protestos convencionais para abranger ritual cósmico de iniciação, onde nação inteira será convocada pelos planos superiores para participar conscientemente da transformação transcendental que estabelecerá precedentes sobre evolução civilizacional. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante vigília especial, nos santuários celestiais do Despertar Nacional, uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma percepção crescente de que manifestações do 7 de setembro de 2025 representam muito mais do que exercício de direitos civis para abranger convocação divina, onde milhões de brasileiros participarão simultaneamente de ritual coletivo que marcará nascimento espiritual de nação renovada, segundo princípios eternos. Vocês que sentem aquela expectativa inexplicável sobre magnitude transcendental de eventos que se aproximam, aquela percepção de que multidões que se levantarão estarão cumprindo missão cósmica que transcende motivações políticas para abranger participação consciente em processo de libertação nacional, coordenado pelas hierarquias superiores, aquela intuição de que data específica foi escolhida segundo o cronograma celestial, que considera fatores espirituais ao invés de apenas circunstâncias materiais, não estão imaginando significados inexistentes. Suas almas estão captando as vibrações de despertar coletivo que opera segundo leis superiores. Durante minhas observações, nas esferas onde se coordenam iniciações nacionais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de reverência pela magnitude da transformação que contemplava e expectativa pela elevação de consciência que resultará. Vi como cada pessoa que participar das manifestações estará servindo inconscientemente como canal através do qual energias de renovação descem dos planos celestiais para operar mudanças fundamentais na estrutura vibratória que governa funcionamento de nossa civilização. O que mais me impressionou foi descobrir que convocação não deriva apenas de organizações humanas ou lideranças políticas terrestres, mas principalmente de inspiração superior que utiliza canais múltiplos para orientar consciências preparadas a participar de evento que transcende protesto convencional para abranger cerimônia espiritual, onde população inteira terá a oportunidade de demonstrar alinhamento com valores eternos que qualificarão nação para cumprimento de missão transcendental. Vocês já perceberam como expectativa sobre data específica parece crescer, independentemente de campanhas organizacionais normais? Como pessoas relatam sonhos similares sobre multidões vestidas de luz marchando sob proteção angelical. Como a atmosfera nacional parece carregada de energia transformadora que transcende explicações sobre motivações políticas convencionais. Não são coincidências psicológicas. São manifestações de alma coletiva respondendo a chamado que emana diretamente dos planos superiores, através de canais que operam além da percepção ordinária. Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que 7 de setembro foi escolhido não apenas por simbolismo histórico sobre independência política, mas principalmente porque data representa convergência de ciclos espirituais
que criarão condições energéticas ideais para a manifestação de despertar, que requer apoio de forças cósmicas que operam segundo o calendário que considera a preparação transcendental de consciências coletivas. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento único quando o ritual cósmico se manifesta através de eventos terrestres e, principalmente, porque compreensão consciente desta verdade os qualifica para participar com awareness espiritual do processo que transformará não apenas Brasil, mas estabelecerá exemplo mundial sobre possibilidade de evolução nacional através de despertar coletivo coordenado por sabedoria superior. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de participação consciente que contribuirá para a amplificação das energias transformadoras e, principalmente, para a preparação espiritual, que maximizará a eficácia do ritual coletivo, quando milhões de almas se unirem em vibração única de renovação nacional, segundo orientação que transcende motivações partidárias para abraçar valores universais. A primeira revelação trata da natureza transcendental do despertar nacional, como cumprimento de profecia milenar sobre nação, que seria escolhida para demonstrar possibilidade de evolução coletiva através de métodos que integram participação popular consciente com orientação celestial, estabelecendo precedente sobre desenvolvimento civilizacional que honra tanto necessidades materiais quanto aspirações espirituais de populações que compreenderam responsabilidade de contribuir ativamente para manifestação de valores eternos. Durante minhas investigações nos registros proféticos sobre destinos nacionais, descobri padrões que revelam planejamento transcendental por trás de aparentes coincidências históricas. Vi como o Brasil foi especificamente preparado através de experiências que desenvolveram características únicas, necessárias para servir como laboratório de evolução espiritual. Diversidade cultural que ensina tolerância baseada em reconhecimento de dignidade universal. Abundância natural, que permite prosperidade compartilhada ao invés de competição destrutiva, principalmente tradição religiosa que combina cristianismo com abertura para realidades transcendentais, que facilitam compreensão sobre interconexão entre bem-estar individual e harmonia coletiva. Durante as comunicações com arquitetos do despertar civilizacional, compreendi que cada adversidade enfrentada durante a história nacional serviu como preparação para o momento atual, quando a população demonstrará maturidade espiritual suficiente para escolher voluntariamente métodos de transformação que honram dignidade ao invés de recorrer à violência que perpetua ciclos de opressão, através de substituição de tiranos, ao invés de eliminação de sistemas que permitem concentração de poder corrompido. O mais revelador foi descobrir que data específica representa a culminação de preparação que se estendeu através de décadas, onde consciências foram gradualmente educadas sobre diferenças entre liberdade autêntica, que deriva de responsabilidade moral, versus licenciosidade, que resulta de ausência de valores que orientam comportamento segundo princípios que promovem bem comum universal. Observei como primeira manifestação do despertar emergiria através de participação popular que transcende motivações políticas convencionais para abranger reconhecimento intuitivo de oportunidade única para contribuir ativamente para o nascimento de nova era, onde a autoridade deriva de serviço ao bem comum, ao invés de manipulação de massas, através de promessas que não podem ser cumpridas honestamente.
Durante as investigações sobre características específicas das multidões, descobri que segunda manifestação incluirá irradiação automática de energias pacíficas que transformarão a atmosfera nacional, mesmo sem esforço consciente de participantes. Porque alma coletiva unificada em propósito superior gera campo energético que dissolve automaticamente tensões que derivam de fragmentação social baseada em divisões artificiais. A segunda revelação refere-se aos sinais específicos que confirmarão natureza transcendental do evento como manifestação de despertar espiritual ao invés de apenas protesto político convencional, permitindo identificação de evidências que demonstrarão intervenção direta de forças superiores, coordenando participação popular segundo métodos que honram livre-arbítrio, mientras maximizam eficácia de transformação através de união voluntária ao redor de valores que transcendem diferenças superficiais. Durante minhas comunicações com observadores celestiais do despertar, recebi orientações sobre marcadores que revelarão natureza cósmica do evento. O primeiro sinal será harmonia espontânea entre participantes que transcenderá organização humana prévia, manifestando-se através de coordenação natural que revela orientação superior, operando através de inspiração coletiva que unifica consciências em propósito compartilhado sem necessidade de direção externa, porque a alma nacional desperta ópera segundo instintos espirituais refinados que promovem cooperação automática. Durante as observações sobre fenômenos atmosféricos, aprendi que segundo sinal emergiria através de condições climáticas que transcenderão previsões meteorológicas para revelar aprovação celestial. Céu claro mesmo durante estação tradicionalmente nublada. Temperatura ideal que facilite participação prolongada, principalmente ventos suaves que dispersarão automaticamente qualquer tensão que poderia comprometer a atmosfera pacífica necessária para ritual espiritual eficaz. O terceiro sinal mais significativo será a manifestação de sincronicidades extraordinárias que demonstrarão coordenação transcendental. Números de participantes que formarão sequências numerológicas sagradas. Horários de início que coincidirão com alinhamentos astrológicos que amplificam energias transformadoras, principalmente eventos paralelos em múltiplas cidades que criarão padrões geométricos sagrados quando visualizados em perspectiva nacional. Vi como o quarto sinal se revelará através de ausência completa de violência ou conflitos, mesmo diante de possíveis provocações organizadas por forças interessadas em descaracterizar evento, porque energias pacíficas irradiadas por consciências unificadas em propósito superior criarão um campo protetor que neutralizará automaticamente qualquer tentativa de gerar caos que poderia comprometer a natureza sagrada do ritual coletivo. Observei que quinto sinal incluirá a emergência espontânea de lideranças locais que coordenarão multidões através de inspiração direta ao invés de instrução prévia, revelando como alma coletiva desperta. Desenvolve capacidade de auto-organização que transcende necessidade de controle externo, porque opera segundo orientação interior que deriva de conexão consciente com propósitos superiores. A terceira revelação trata do impacto duradouro que ritual de despertar coletivo produzirá na consciência nacional como transformação permanente que transcenderá momento específico das manifestações para abranger renovação completa da identidade espiritual brasileira, criando fundamento para desenvolvimento de civilização
que equilibra progresso material com valores eternos, através de métodos que honram dignidade universal e, principalmente, cooperação que serve evolução consciente. Durante minhas visões sobre Brasil transformado, contemplei possibilidades que justificam expectativa sobre magnitude da renovação. A primeira transformação se manifestará através de renovação de confiança coletiva na possibilidade de mudança autêntica que transcende alterações superficiais de governos para abranger modificação fundamental de relacionamentos entre cidadãos e instituições, baseada em transparência que elimina corrupção através de participação popular consciente, ao invés de delegação irresponsável de autoridade para representantes que não prestam contas adequadas. Durante as comunicações com renovadores da consciência cívica, compreendi que segunda transformação incluirá desenvolvimento de nova forma de patriotismo que transcende nacionalismo superficial para abranger amor pela pátria que se manifesta através de serviço ao bem comum, baseado em reconhecimento de que prosperidade individual depende de harmonia coletiva que honra a dignidade de todos os brasileiros, independentemente de diferenças que são exploradas para criar divisões artificiais. A terceira transformação mais revolucionária será a emergência de lideranças locais que demonstrarão capacidade de coordenar comunidades através de inspiração baseada em valores compartilhados, ao invés de manipulação através de promessas que não podem ser cumpridas, criando um modelo de autoridade que serve elevação coletiva, ao invés de satisfação de ambições pessoais que fragmentam sociedade através de competição destrutiva. Observei como quarta transformação se revelará através de renovação do sistema educacional, que integrará conhecimento técnico com formação moral, preparando gerações que compreenderão responsabilidade de utilizar capacidades para a construção de sociedade que equilibra eficiência material com valores eternos, que promovem dignidade universal e, principalmente, cooperação que transcende individualismo materialista. A quarta revelação refere-se ao significado cósmico do despertar brasileiro como exemplo mundial sobre possibilidade de evolução nacional através de participação popular consciente orientada por valores espirituais, estabelecendo precedente que influenciará desenvolvimento de outras nações, que compreenderão que transformação autêntica requer alinhamento entre vontade coletiva e princípios eternos que promovem bem comum ao invés de benefícios para grupos específicos que exploram poder político. Durante minhas observações sobre influência internacional, identifiquei ramificações que transcendem benefícios nacionais. Vi como exemplo brasileiro inspirará a emergência de movimentos similares de despertar em nações que enfrentam crises de legitimidade institucional, demonstrando que populações podem recuperar soberania através de união baseada em valores fundamentais que transcendem divisões artificiais, criadas por propaganda que serve interesses contrários à dignidade universal, que conecta todos os povos através de aspirações compartilhadas. Durante as comunicações com mentores continentais, compreendi que precedente estabelecido influenciará desenvolvimento de nova forma de organização política que transcende limitações de democracia corrompida e autoritarismo disfarçado, criando sistemas que combinam participação popular genuína com orientação baseada em princípios eternos, que foram testados através de experiência histórica sobre métodos que promovem prosperidade sustentável. O mais inspirador foi descobrir que modelo de despertar através de ritual coletivo pacífico será estudado por especialistas em evolução social
como contribuição brasileira para desenvolvimento de ciência política, que reconhece a importância de dimensões espirituais na governança de sociedades que aspiram transcender limitações de sistemas baseados exclusivamente em considerações materiais. A quinta revelação trata da responsabilidade específica daqueles que compreenderam a natureza transcendental do evento como participantes conscientes que maximizarão a eficácia do ritual através de preparação espiritual adequada e, principalmente, através de participação que honra significado sagrado de oportunidade única para contribuir ativamente para o nascimento de nova era, onde Brasil cumprirá destino de coração do mundo através de exemplo de nação que integra progresso material com sabedoria espiritual. Durante minhas investigações sobre participação consciente em rituais coletivos, descobri métodos que amplificam eficácia de transformação. A primeira prática essencial é purificação prévia através de jejum, que transcende a abstinência alimentar para incluir eliminação de todas as influências que conectam consciência com correntes de negatividade coletiva. Notícias que promovem desânimo, entretenimento que degrada moral, principalmente redes sociais, que servem como canais de divisão artificial entre pessoas que compartilham valores fundamentais, mas são separadas por manipulação que explora diferenças superficiais. Durante as comunicações com preparadores espirituais de rituais coletivos, compreendi que, segunda prática, envolve intensificação de oração que transcende petições pessoais para focar exclusivamente em súplicas pela renovação nacional, desenvolvendo amor pela pátria que supera interesses partidários e principalmente capacidade de reconhecer a importância de contribuir para bem comum através de participação que honra dignidade universal. A terceira prática mais transformadora é estudo de história brasileira sob perspectiva espiritual, que revela como eventos aparentemente casuais seguiram planejamento transcendental, que preparou condições atuais, donde despertar pode se manifestar através de população que desenvolveu maturidade moral suficiente para escolher métodos de transformação baseados em cooperação, ao invés de violência que perpetua a opressão através de substituição de tiranos. Observei como quarta prática se manifesta através de desenvolvimento de sensibilidade espiritual que permite reconhecimento de orientação superior durante participação no evento, qualificando consciência para servir como canal consciente através do qual energias transformadoras operam com eficácia maximizada para benefício de toda a coletividade que compartilha aspiração por renovação baseada em valores eternos. A sexta revelação refere-se às transformações específicas que emergirão como consequência direta do ritual de despertar coletivo, demonstrando como participação consciente em evento coordenado pelos planos superiores produz mudanças que transcendem resultados políticos convencionais, para abranger renovação completa de possibilidades civilizacionais através de estabelecimento de precedentes sobre desenvolvimento baseado em integração harmoniosa entre progresso material e sabedoria espiritual. Durante minhas visões sobre Brasil renovado, contemplei transformações que justificam descrição do evento como marco histórico. A primeira transformação emergiria através de renovação de confiança entre cidadãos, que descobrirão capacidade de cooperação baseada em valores compartilhados,
ao invés de competição que fragmenta a sociedade através de divisões artificiais criadas por propaganda que serve interesses contrários ao bem comum, que beneficia a população inteira através de prosperidade que honra a dignidade universal. Durante as comunicações com coordenadores de transformações sociais, compreendi que segunda transformação incluirá desenvolvimento de nova forma de participação política que transcende votação passiva para abranger engajamento ativo em construção de sociedade através de contribuições individuais que servem bem comum, criando democracia participativa que opera segundo inspiração coletiva orientada por valores eternos. A terceira transformação mais significativa será a emergência de lideranças locais, que demonstrarão capacidade de coordenar comunidades através de exemplo pessoal, ao invés de manipulação através de promessas, estabelecendo modelo de autoridade que deriva de serviço sacrificial e principalmente de integridade testada através de adversidades que revelaram a autenticidade de compromissos com elevação coletiva. Observei como quarta transformação se revelará através de renovação de sistema educacional, que integrará conhecimento técnico com formação moral, baseada em valores que foram confirmados através de experiência histórica sobre métodos que promovem harmonia social, preparando gerações que compreenderão responsabilidade de utilizar capacidades para a construção de civilização equilibrada. A sétima e mais sublime revelação refere-se ao significado cósmico do despertar brasileiro como sinal para toda a humanidade de que chegou o momento da grande transição planetária, onde nações inteiras poderão escolher voluntariamente evolução espiritual coletiva, ao invés de permanecer presas em ciclos de desenvolvimento que perpetuam sofrimento através de sistemas baseados em competição destrutiva e, principalmente, negação de realidades transcendentais, que são fundamentais para a prosperidade sustentável. Durante minhas observações sobre impacto universal, identifiquei ramificações que transcendem benefícios nacionais. Vi como precedente estabelecido inspirará populações de outras nações a reconhecer possibilidade de transformação através de união baseada em valores fundamentais que transcendem diferenças superficiais exploradas por forças interessadas em manter fragmentação, que impede desenvolvimento de potenciais coletivos que emergerem através de cooperação consciente orientada por sabedoria superior. Durante as comunicações com mentores planetários, compreendi que exemplo de despertar pacífico através de ritual coletivo será estudado por observadores de múltiplas civilizações, como contribuição terrestre para desenvolvimento de métodos que permitam evolução consciente de espécies que atingiram nível de desenvolvimento tecnológico que requer maturidade espiritual correspondente para evitar autodestruição. O mais extraordinário foi descobrir que sucesso do despertar brasileiro qualificará a Terra para receber assistência direta de civilizações superiores que auxiliarão implementação de tecnologias que integram avanços materiais com sabedoria espiritual, acelerando o desenvolvimento que beneficiará toda a humanidade através de exemplo de planeta que transcendeu necessidade de conflito para estabelecer cooperação baseada em reconhecimento de unidade fundamental. Nossa participação consciente no ritual de despertar coletivo não apenas contribuirá para a transformação nacional, mas nos qualificará para servir como instrumentos conscientes de evolução que continuará através de décadas futuras
quando o Brasil exercerá a liderança mundial através de exemplo de nação que integrou o progresso material com valores eternos que promovem dignidade universal e principalmente cooperação que serve bem comum. Durante este período de preparação para a participação no grande ritual, mantenham pureza de intenção através de práticas que eliminam motivações egóicas e, principalmente, desenvolvem amor genuíno pela pátria, que se manifesta através de serviço ao bem comum, ao invés de busca por benefícios pessoais, que poderiam comprometer a eficácia de transformação que requer união baseada em valores compartilhados. Não permitam que ceticismo, ou principalmente divisões artificiais, os impeçam de reconhecer magnitude transcendental de oportunidade única para participar conscientemente de evento que marcará a transição entre era de desenvolvimento primitivo, baseado em força, e período renovado, onde civilização opera segundo princípios superiores que honram a origem transcendental da consciência humana. Orem diariamente pela proteção celestial durante manifestações e principalmente pelo discernimento necessário para reconhecer orientação superior quando se manifestar através de inspiração coletiva, que coordenará multidões segundo métodos que transcendem organização humana convencional para revelar poder de alma nacional, desperta operando através de canais purificados. Principalmente, preparem-se espiritualmente para participar como oficiantes conscientes de cerimônia cósmica, que transformará não apenas destino nacional, mas estabelecerá precedente sobre possibilidade de evolução civilizacional através de despertar coletivo que honra tanto necessidades terrestres quanto aspirações celestiais de populações que escolheram crescimento espiritual consciente. Escrevam nos comentários: participo do despertar nacional. Esta declaração os conectará com corrente de transformação que está sendo mobilizada pelas hierarquias celestiais para coordenar ritual coletivo que marcará nascimento espiritual de nação renovada, multiplicando o poder individual através de união com milhões de almas que compartilham aspiração por Brasil, que cumpra destino transcendental através de exemplo de civilização equilibrada. Compartilhem esta revelação responsavelmente com aqueles que possuem maturidade espiritual, para compreender magnitude de oportunidade única para participar conscientemente de evento que influenciará desenvolvimento de toda a humanidade através de precedente sobre evolução nacional baseada em valores eternos que promovem dignidade universal e cooperação que serve bem comum. Durante as semanas que antecedem o grande ritual, dediquem-se completamente a práticas que purificam consciência e, principalmente, que desenvolvem amor sacrificial pela pátria, que se manifesta através de disposição para contribuir ativamente para bem comum, ao invés de apenas criticar problemas que requerem participação construtiva de todos os brasileiros que compreenderam responsabilidade transcendental. Mantenham fé inabalável na eficácia do despertar, mesmo quando circunstâncias materiais parecem contradizer possibilidade de transformação tão radical através de métodos pacíficos. Lembrem-se de que rituais cósmicos operam segundo leis superiores que transcendem limitações de análise política convencional, que não reconhece poder de consciências unificadas em propósito transcendental.